Para mim é um desafio muito grande acordar cedo, né? Eu acho que é um dos maiores desafios da minha vida, é acordar cedinho mesmo. A rotina, às vezes, eu acho que acontece de ficar mais complicada, né? E quando a gente é mãe, dona de casa, é bem complicado. Mas, pela graça de Deus, estou aqui, né? E que Ele possa falar através da minha pessoa. Feche seus olhos antes da gente ir para a Bíblia. O capítulo de hoje é fantástico, né? Eu acho que eu já li o livro de Tiago umas 3 vezes e sempre que eu leio, eu aprendo novas coisas. É, E é um dos livros da Bíblia que, assim, eu aprendi muito, ensina demais para a gente. É um livro tão pequeno, mas tão cheio de muitos ensinamentos, né? E feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento queremos pedir que Teu Espírito Santo, ele paire sobre os nossos pensamentos, o nosso coração e que nós possamos ouvir a Tua palavra. Nos dá entendimento, derrama Teu Espírito Santo para que possamos compreender e, além de compreendê-la, nós possamos colocá-la em prática. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, habita em nosso lar, cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós vamos ler hoje, aprender um pouquinho, o capítulo 5 do livro de Tiago, né? E temos 3 tópicos aqui no livro de Tiago, talvez em algumas versões diferentes, em algumas Bíblias, mas na minha tá assim: aviso aos ricos, exortação à paciência e conselho diversos. E nesse primeiro tópico que diz assim, ó, aviso aos ricos, do versículo 1 até o versículo 6, o livro de Tiago começa assim, ó: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eu vou parar um pouquinho por aqui. O livro de Tiago, ele vem nos dando uma advertência contra a riqueza adquirida com mau uso das pessoas que vão trabalhar para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A gente vai enriquecer em cima de outras pessoas que vão trabalhar muito mais do que o dono do negócio, né? Então, assim, Deus está nos advertindo que as riquezas alcançadas de uma forma errada, ela não vai ser abençoada, ela não vai ser próspera, né? Não que Tiago esteja dizendo que é errado adquirir riqueza, ser rico, mas quando ele fala aqui assim, olha, no, no verso 3, né, que ele diz assim no finalzinho, ó, nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. A gente precisa ter muito cuidado onde nós estamos juntando os nossos tesouros, as nossas riquezas. Não que seja errado a gente possuir nenhum bem, algo valioso, mas que a nossa riqueza, ela precisa ser firmada em algo maior que é a eternidade. Riqueza nenhuma que nós juntarmos aqui na terra, ela valerá de nada, de nada. Eu preciso de um sustento, eu preciso de uma vida melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de um transporte melhor, mas isso não pode ocupar o lugar principal, que é a eternidade, que são as coisas do céu. Então, de nada valerá riqueza nenhuma, tudo que você conquistar aqui na terra, se o seu alvo não for as coisas do céu. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente quer adquirir aqui na terra, com os bens materiais que a gente sonha, que a gente almeja e que muitas vezes ocupa o lugar que as coisas de Deus deveriam ocupar, certo? Então, que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento, né, para que a gente alcance realmente aquilo que a gente necessita
e que aquilo que vai nos levar para o céu, que as riquezas dessa terra não consiga tirar a grandiosidade que será a eternidade em nossas vidas. Aqui do versículo 7 até o verso 11, nós vamos falar um pouquinho sobre paciência. E o autor, né, ele começa assim, ó: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Mais uma vez aqui, fala sobre o quanto a gente precisa ser paciente para aguardar e se preparar para a breve volta do Senhor Jesus, né? Às vezes parece que a gente está tão acostumado a falar que Jesus vai voltar, que almejamos a volta de Jesus, e que muitas vezes isso acaba se tornando uma rotina na nossa vida, mas isso não pode se tornar uma rotina. Isso tem que ser algo que a gente anseia aguardar, que a gente anseia esperar, mas que durante esse percurso nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar momentos difíceis na nossa vida, mas que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa aprender a buscar em Deus paciência para que a gente não desista de receber essa volta de Jesus, de aguardá-la, de almejá-la, de ansiar por ela, certo? Então, aqui o autor, ele enfatiza a nossa parte da paciência na nossa caminhada até a breve volta de Jesus, até que se cumpra isso, independente do que a gente passe, independente do caminho que a gente esteja vivendo, ele pede para que a gente seja paciente, certo? E no verso 8 diz assim, ó: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E nunca vivemos tempos tão aguardados, né? Tão assim, que a gente vê tudo se cumprindo. Cada vez mais a gente vê as coisas se apertando ali, porque a gente sabe na palavra de Deus que Jesus realmente está voltando, que Jesus está às portas e que a gente precisa ter paciência e anseio para ver Jesus voltar. A gente precisa ter essa paciência no nosso coração, esse anseio de Jesus voltar, para que juntos nós precisamos da paciência, da perseverança até a breve volta de Jesus, porque nós precisamos trabalhar para que Jesus volte realmente, para que ele, muito em breve, volte para nos buscar dessa terra que não presta, desse mundo que não vale nada, que já está desgastado demais. É muito sofrimento, é muita dor, é muita injustiça, e nós precisamos realmente, em meio a esse turbilhão de coisas, pedir paciência e perseverança ao nosso Deus para enfrentar esses momentos que vamos passar em nossa vida. E aqui nos últimos versos, do versículo 12 até o verso 19, Tiago ele vai nos dar outros diversos conselhos. E um desses primeiros conselhos é que, quando diz assim, olha: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja um não, para que vocês não incorram em condenação. Quando o Tiago vem dizendo assim que seja o sim, sim de vocês e o não, não, é para que em momento nenhum a gente esteja no caminho dali de, muitas vezes, jurando, eu juro por fulano, eu juro por isso nunca aconteceu, jamais, que nós possamos ser coerentes nas coisas certas, nas coisas corretas, né? Que a gente esteja sinceridade no coração, de reconhecer o erro, né? De procurar forças em Deus para que o nosso sim seja verdadeiro e que o nosso não também seja verdadeiro. E as coisas de Deus, elas precisam ser corretas, elas precisam ser certas.
E a gente precisa ter essa mentalidade, né? Às vezes o inimigo vai querer fazer coisas na nossa vida para que a mentira ela seja ali inculcada e para que ela seja esteja ali no nosso meio, né? Fazendo com que a gente se desvie dos caminhos certos, mas que o nosso sim seja sim verdadeiro, e quando for um não, que seja não verdadeiro, e coisas que venham que agradem a Deus, certo? E no verso 13, vem dizendo assim, ó, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. No 14, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por eles, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Gente, aqui Tiago vem enfatizando sobre a oração. E a oração, assim, ela é um elo entre o céu e a terra aqui, entre eu e você e Deus. E nós precisamos orar mais, buscar mais. Às vezes as pessoas podem até olhar para você e dizer assim: eu não vejo uma pessoa de oração. Mas dentro da sua casa, dentro do seu lar, só você e Deus sabe o quanto vocês oram. Sabe o quanto você busca por uma resposta, por um milagre, né? E a oração é o elo, é o meio qual nós abrimos o coração a Deus e pedimos ali em meio a uma dificuldade. E muitas vezes a gente só vai até Deus quando a gente está com muitos problemas, quando a gente está com muita dificuldade. Mas aqui Tiago vem falando assim, olha, cante louvores. Às vezes, quando tudo estiver dando muito errado, às vezes só quando a gente chora, não sei se vocês já pararam para pensar um pouquinho. Tem até uma canção de Dilson e Débora que fala: chorar também é orar. E às vezes o nosso choro, Deus entende como nossa oração. Às vezes o nosso louvor, quando a gente louva, Deus aceita como nossa oração. Mas nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de buscar a Deus. A oração é o meio pelo qual liga o nosso elo entre eu, você e Deus. Então, por mais que muitas vezes você não tenha forças para orar, não tenha vontade de pedir para orar, feche seus olhos, fale em silêncio com Deus, conte suas mágoas, conte seus problemas, abra o seu coração como você abre a um amigo. E eu tenho certeza que Deus vai lhe ouvir. E a oração aqui, quando a gente vai lá para o verso 16, diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, se a nossa igreja fosse uma igreja que orasse mais, que se perdoasse mais, talvez o Espírito Santo ele pairasse mais sobre cada um de nós, sobre as comissões da nossa igreja, sobre os departamentos da nossa igreja. Se houvesse mais petição de perdão, se a gente aprendesse a perdoar mais e a orar mais uns pelos outros, sem querer se engrandecer, sem querer ser melhor do que o outro, eu acredito que o Espírito Santo ele fosse derramado com mais facilidade sobre a nossa vida, né? Às vezes o inimigo coloca coisas na minha vida e na tua vida para querer ser melhor do que o outro, querer se engrandecer diante das coisas dos outros, né? Mas Deus fala aqui, através do livro de Tiago, que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados, né? Então, que eu e você, a gente possa orar mais uns pelos outros, buscar mais o Espírito Santo, para que ele realmente pare sobre a nossa vida e que ele faça a diferença. Aqui no verso 17, ele vem dando um exemplo de um homem, Elias, profeta Elias, muito conhecido por todos nós, né? E Elias, em alguns momentos, ele não era diferente de mim e de você. Primeiramente, Elias era um ser humano, cheio de defeitos, como eu e você.
Porque muitas vezes a gente fica imaginando os personagens da Bíblia como fossem pessoas muito perfeitas, como se Deus estivesse ali o tempo todo e eles estivessem o tempo todo ali batalhando. Eles tinham batalhas espirituais e muito grandes. Eles eram seres humanos com fraquezas, com defeitos, como eu e você. Mas Deus usou Elias de uma forma muito grandiosa. E foi através da oração. Porque Elias foi um homem de oração. Porque uma hora Elias estava batalhando. Mas se você prestar atenção, outra hora Elias estava dentro da caverna. Talvez cheio de problemas, cheio de colocando coisas na cabeça dele que não era para ser colocada. Mas em todo momento, Elias estava ali, buscando Deus através da oração. E foi através da oração que ele conseguiu as vitórias. Foi através da oração que ele orou para que não chovesse. E depois foi através da oração que ele orou para que a chuva caísse, né? E em todo momento Deus ouviu Elias. E se eu e você não somos diferentes de Elias, tenha certeza, tenha plena convicção de que Deus também vai te ouvir, que Deus também vai me ouvir e que no momento certo ele vai sim nos usar, ele vai sim fazer o milagre acontecer. Então não perca a esperança, não perca seus momentos de orações, não desanime em meio às dificuldades, porque Elias não desanimou. E ele podia até desanimar em alguns momentos, mas ele perseverou até o final e ele conseguiu a vitória através do Senhor, porque estava sempre ao lado dele. E aqui nos nossos versos 19 e 20, eu quero destacar esse ponto-chave aqui do livro de Tiago, que foi os versos que mais, assim, me impactaram, certo? E aqui eles vêm dizendo assim, olha, os versos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecadores. Gente, aqui está a nossa missão. A nossa missão é salvar, é buscar pessoas perdidas para o reino dos céus. É buscar pessoas que estão desnorteadas no caminho, muitas vezes não sabem o caminho que trilhar, até pessoas que já pertenceram à nossa igreja, que não estão mais e que parece que muitas vezes a gente é uma pedra de tropeço. Parece que muitas vezes a gente parece que é desafiador para a gente buscar, né? E a gente precisa quebrar muitas tradições, a gente precisa quebrar muitas coisas. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele quebrou muitas tradições das pessoas. Jesus foi para um poço conversar com uma mulher que adulterava. Isso para aquela época, gente, era algo assim horrível, era algo tremendo. Se Jesus, o Salvador desse mundo, o Salvador dessa terra, foi até aquela mulher, bater um papo, como eu digo com vocês agora, bater um papo bem legal com ela. Ele foi para salvá-la. E quem sou eu e você para não ir até o nosso irmão que está ali, que há tanto tempo não vai à igreja, que a gente muitas vezes nem procura saber, nem manda uma mensagem, nem busca saber como aquele irmão está, como aquela pessoa está. Então, a minha função aqui na Terra do Evangelho, e eu quero que, de toda essa parte do capítulo 5 de Tiago, você pode esquecer de qualquer uma delas, mas eu queria que você lembrasse e que você reconhecesse a missão que você tem na obra de Deus. É de salvar pessoas do pecado, é de levar pessoas para o reino dos céus. E eu salvei aqui uma frase de um pastor que ele disse assim, ó, que você assuma sua missão na obra de Deus. A prioridade desse mundo, minha e sua, é salvar pecadores para o céu. Então, a minha função, a minha missão, nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão é de salvar. Não importa quem seja. O Espírito Santo, ele vai lhe usar na hora certa, no tempo certo,
para a pessoa certa, mas você precisa se permitir. E muitas vezes a gente vai às pessoas com tanta dureza, com tanta rigidez, parece que o amor não faz parte da nossa caminhada cristã. E o amor, ele precisa prevalecer. Ele precisa reinar dentro do meu coração e do seu coração, para que a gente ganhe as pessoas para Cristo, para que a gente consiga essas pessoas e consiga salvar elas para o reino dos céus, porque essa é a nossa missão. E eu salvei aqui um textinho que eu quero encerrar com esse texto para vocês, que ele diz assim, olha, o livro de Tiago enfatiza a fé em ação. Viver corretamente é a evidência e o resultado da fé. A igreja deve servir com compaixão, falar amorosamente e sinceramente, viver em obediência aos mandamentos de Deus e amar uns aos outros. O corpo de crentes deve ser um exemplo no céu, na terra, atraindo pessoas para Cristo através do amor a Deus, uns aos outros. Se realmente acreditamos nas palavras de Deus, viveremos isso no dia a dia. As palavras de Deus não são meramente algo que lemos ou pensamos, mas algo que fazemos. Crença, fé e confiança devem ter mãos e pés, os nossos. Então não esqueça, você e eu, nós temos uma missão de levar pessoas a Cristo, de salvar pessoas, independente de quem elas sejam. A minha missão e a sua missão é levar Cristo às pessoas. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um dia muito abençoado, que o Espírito Santo possa reinar sobre nós e que o livro de Tiago tenha nos ensinado muito durante essas quarta-feira, né? E não saia daqui nessa manhã sem saber que você tem uma missão. E você pode até dizer assim, olha, talvez eu não consiga, eu não leve jeito. O Espírito Santo vai te capacitar. O Senhor Jesus vai te capacitar, porque todos nós recebemos um chamado e um chamado a servir a missão que é levar Cristo às pessoas. Então, que Deus te abençoe nessa manhã e nesse dia de hoje. Então, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pelo livro de Tiago, por tudo que aprendemos durante essas quartas-feiras e por hoje também, ó Deus, por esse quinto capítulo. Que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de te servir mais, de trabalhar mais na missão, que é salvar pessoas, é cuidar de pessoas, é amar o nosso próximo. Então, ó Deus, nos ensina, derrama teu Espírito Santo para que ele nos ensine a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, para que elas sejam salvas no nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia, permanece conosco, abençoa as nossas famílias, cuida de cada mulher, cuida desse ministério florescer, que o Senhor esteja no controle de tudo, cuidando de cada detalhe desse ministério, que é uma bênção. Então, fica conosco no dia de hoje. Nós te oramos e te suplicamos pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.